Em meio a um pós-apocalipse, nosso protagonista, Lee Yun-sheng, encontra uma casa de prazer. Ao entrar, dois anjos na Terra o escoltam até o porão. Lá embaixo, ele encontra caçadores de elite como ele e várias mulheres acorrentadas, prontas para um jogo mais ousado. Nosso rapaz achou que tinha acabado de encontrar uma mina de ouro. Uma mulher se aproxima dele e, com poucas palavras, o convence a entrar em um quarto particular. Lá dentro, havia outra garota que também ia se juntar à diversão. Lee Yun-sheng sentiu como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Não recomendo assistir a essa parte na TV, porque enquanto a morena se afastou um pouco, a pequena e sorrateira paqueradora, com aquele olhar no rosto, disse que ela foi muito travessa e que precisa ser punida. Depois de anos apenas matando monstros, ele finalmente teria uma noite de prazer. Nossa protagonista fica animada, saca um chicote e o solta sem piedade, apenas para aquecer as coisas, antes de ir para a batalha na cama com ela. Mas de repente, os braços da mulher se transformaram em garras e ela virou um monstro. Agora que sua verdadeira forma foi revelada, ela gritou por socorro. Todas as garotas bonitas vieram correndo e começaram a se transformar também. A aranha diz que já fatiou muitos catadores antes, e a abelhinha acha que o garoto não aguenta o calor. Não sei quanto a vocês, mas eu ainda iria em frente nessa forma. Todos eles atacam de uma vez, cercando-o. Mas nosso protagonista passou o apocalipse inteiro caçando monstros. Então ele apenas sorriu, tirou um talismã da mão e liberou uma explosão elétrica que, em segundos, transformou aquelas feras quentes em churrasco. A líder delas não conseguia acreditar no que acabara de ver. O garoto limpou o recinto inteiro sem sequer usar suas próprias habilidades. Eles tinham todo um plano para atrair as pessoas, prometendo ser o jantar delas. Mas na realidade queriam comer o cliente. Eles apenas tiveram azar, porque o MC é um catador. Scavengers é uma guilda de pessoas poderosas, com habilidades insanas e força física, que resolvem todo tipo de problemas no mundo. Quando o Shu-mundo foi destruído por bombas nucleares, ele foi salvo pelo Capitão Fan Xiaoyu. Tudo o que ele sabe hoje e com suas habilidades, ele cultivou um monte de itens roubados. Ele agarrou o núcleo que estava dentro. O líder voltou para casa, para a cidade de Jindu, trancou a porta com uma corrente grossa, o suficiente para amarrar uma fera enorme, e foi dormir segurando os núcleos. Mas toda vez que ele adormece, ele é transportado para o estranho reino do refinamento imortal, onde existem dragões, esqueletos gigantes e feras. Essa é a habilidade especial dele, e é assim que ele conseguiu acumular tantos itens. Uma entidade bizarra, em forma de boneca, já está lá, dando as boas-vindas ao mestre da seita. Ao ver este lugar, o protagonista lembra-se da primeira vez que chegou a este mundo. Acordando no meio de um monte de corpos com a sua energia vital drenada e edifícios flutuantes cobertos por espigões gigantes bem à sua frente, ele sente uma dor de cabeça e recebe as memórias do dono original do corpo. Apenas mais um Zé Ninguém que passava os seus dias a desenterrar tesouros para a seita. O mestre da seita agia como um homem santo, mas na realidade tratava seus discípulos como gado para alimentar sua própria ganância. Depois de drenar a força vital de todos, eles eram descartados como lixo, como se não fossem nada. Nosso garoto começa a receber mais memórias, mas dessa vez com um velho explicando como era a Era de Ouro, quando os mestres eram deuses e governavam tudo. O mundo era repleto de guerreiros e mestres de alto nível naquela época. Demônios e humanos acumulavam XP lado a lado, sem conflitos, mas a energia espiritual se esgotou e o mundo se transformou em puro caos e maldade. Para evitar um fim de jogo total, o líder usou uma habilidade proibida para selar toda a base dentro de um escudo de energia e enterrou a seita no subsolo, esperando por um jogador lendário para reviver todos no lugar dos deuses do passado. Agora tudo o que você tem é esse bando de cultivadores estranhos, fingindo trilhar o caminho da luz, enquanto devoram as almas e o sangue de inocentes para subir de nível. O dono original do corpo de Lee Yun-sheng era fraco e mal tinha força para lutar, mas, antes de ser sacrificado, ele recebeu um bracelete de jade e as coordenadas para a entrada secreta da seita. A missão foi passada a Lee Yun-sheng junto com as memórias. Seguindo o caminho, ele voltou para o lixão de cadáveres, onde havia aparecido pela primeira vez. Naquele mundo, no mesmo local, ele encontrou um poço escuro, e a pulseira o guiou enquanto ele descia. Ele chega a um lugar bastante duvidoso e encontra uma abominação gigante, feita de puro osso e ódio. Mas o durão percebe algo. Lee Yun-sheng fica cara a cara com a mão gigante do esqueleto e recita o mantra que o velho deixou para desativar o sistema de segurança. O crânio do chefe começa a brilhar e se divide em várias partes. As cabeças monstruosas se transformam em crânios normais e começam a girar, formando um portal. Ele então entra no portal e adentra as dimensões. Do nada, ele se torna um netero de Hunter x Hunter, e então surge em um lugar escuro, com um palácio subterrâneo bem à sua frente. Uma fumaça vermelha sobe, transformando-se na garota de antes. Ela explicou que uma parte de sua consciência havia sido selada dentro da pulseira, e só foi liberada quando Lee Yun-sheng alcançou o templo. Lá, ela contou a história completa do fundador original, um gênio que criou uma técnica de cultivo que misturava poder humano com poder demoníaco. Quando os monstros invadiram tudo, ele enfrentou o exército infinito sozinho, com apenas 2 movimentos. O primeiro matou quase todos os demônios de uma vez, com luz pura. O segundo usou demônios para destruir outros demônios. Mesmo assim, o exército era infinito. Sem saída, ele se sacrificou para selar todo o vale.
Antes de partir, ele enviou o bracelete de Jade com uma mensagem, esperando que alguém viesse e continuasse o legado. Agora que o pequeno imortal despertou, o MC se tornou oficialmente o novo dono do lugar. Agora ele entendeu que energia nuclear e energia espiritual são basicamente a mesma coisa. O pequeno imortal pergunta o que está acontecendo, mas o MC apenas pede um lugar para tirar uma soneca. Ela o leva para uma área de descanso e jura que protegerá o mestre enquanto ele dorme. Ele fecha os olhos e desmaia, mas, quando os abre novamente, está de volta ao sofá em casa. E a pulseira veio com ele. O cara se tornou um viajante interdimensional. Através do sono, o garoto percebe que qualquer coisa que ele esteja segurando quando adormece acabará no outro mundo com ele. Ele testa a teoria com um cristal nuclear e a pequena imortal quase é derrubada pela pureza da energia. Ela explica que esta é a bateria que faltava para ativar o caldeirão do renascimento. Aquilo é o artefato mais poderoso da seita, e é usado para dar renascimentos físicos aos discípulos, que eram apenas almas. Suas almas haviam sido seladas lá por 1000 anos, e agora, nosso protagonista está prestes a ter um exército inteiro de cultivadores para chamar de seu. O garoto não quer esperar e ordena que o caldeirão seja ativado imediatamente, despejando todo o estoque de cristais nele. Ele até brinca que é como abrir uma caixa de loot, mas o pequeno imortal o adverte que as coisas estão prestes a ficar loucas. Do nada, o caldeirão explode em chamas, e uma gigantesca fênix de fogo surge das cinzas. Acontece rápido demais, mas nosso garoto intercepta o ataque como se não fosse nada. Uma figura sombria aparece no meio da labareda, e o MC imediatamente a agarra pelo pescoço. A gostosa está em chamas e não consegue entender como o cara não virou churrasco. A garota rechonchuda percebe imediatamente que ele está usando a pulseira de Jade, e o protagonista apenas observa seu novo aliado. Ela recua confusa porque o velho mestre já tinha batido as botas e se pergunta se o garoto é a verdadeira reencarnação. Ela pergunta por que foi invocada, e o protagonista explica que o plano é reconstruir a seita e voltar ao topo. Mas ela diz que não tem interesse em coisas chatas. Então a pequena surta e morde sua cabeça para que ela não surte novamente. A garota está furiosa e manda todos para o inferno, gritando que ninguém mais a controla. Mas o MC tem o controle remoto e usa a corrente amaldiçoada para dar um choque de realidade ao pirralho. Vendo a corrente, o pequeno pergunta como ele aprendeu a usá-la. Ele percebeu que todas as almas ali estavam ligadas à sua pulseira. E a pequena imortal fica chocada com a audácia do garoto. Ela avisa que aquelas almas pertencem a demônios que um dia governaram tudo, e que o único que eles temiam era o mestre. Parece que essa herança foi passada para o protagonista. O MC segura a coleira espiritual, enquanto o pequeno imortal manda a garota gato dizer seu nome e papel. Ela diz que costumava ser um espírito de forja de alto nível. Mas nosso garoto diz que se ela for inútil, ela será transformada em reciclagem de cristal nuclear. A garota entra em pânico e começa a vomitar todo o saque raro que ela tinha guardado. Chicotes, talismãs e espadas voam por toda parte, mas o pequeno imortal fala a verdade. Essas coisas são esmolas de mendigo. Ela finge que está prestes a dar um fim à pobre coitada. E a garota gato implora, dizendo que fará qualquer coisa para ser útil à seita. Ele aceita, mas adverte que se ela falhar, estará fora. De volta ao presente. Nosso garoto está pronto para testar o sistema de criação da seita. Ele pergunta se cristais nucleares podem ser usados como combustível e a garota gato fica chocada com a pureza daquela energia espiritual improvisada. E ela está feliz por finalmente poder refinar algo novamente. Ela inicia o ritual no meio das chamas, usando a técnica de refino de fogo derretido para converter o saque em poder. O resultado é o Talismã Celestial do Falcão Sombrio, e ela entrega ao nosso MC seu primeiro item raro. O MC acha o item meio comum e imediatamente pergunta como conseguir loot lendário. E a garota gato explica que para isso o investimento de mana tem que ser enorme. Ela ativa o modo turbo da técnica de refino, e desta vez o que sai é uma semente misteriosa. A pequena imortal reconhece o item e diz que o fruto daquela planta é de primeira linha. Mas o esforço foi tão grande que Firecrow simplesmente desmaia. A coitada não come há 2 dias e gastou toda a sua mana em fabricação. Assim, nosso garoto não a deixa no chão e leva a nova aliada para descansar em seu colo. Ela ficará bem, mas agora o MC tem mais uma boca para alimentar. A coitada está dormindo tão profundamente que nem o alarme do apocalipse conseguiria acordá-la. O protagonista percebe que matéria biológica não pode atravessar o portal entre mundos. Mas então, ele tem um lampejo de inspiração e decide que a melhor jogada é convocar mais pessoas para ajudar. A pequena imortal não entende bem a lógica, mas quem é ela para questionar o administrador? O caldeirão da renascença começa a tremer como uma batedeira velha. E do nada, 2 espíritos gigantes começam uma partida frenética de PVP dentro dele. É um dragão contra um lobo se atracando sem motivo algum. Nosso garoto não tem paciência para o caos, e imediatamente lança as correntes de selamento para domar as 2 novas waifus. Nesse momento, Firecrow finalmente acorda e vê que o MC não perdeu tempo em se meter em encrenca. Ela reconhece as 2 instantaneamente e fica chocada com o que está vendo. Nosso garoto e a pequena imortal estão completamente perdidos. Então ela explica que essas são as Irmãs Dragão, as maiores belezas da antiga seita. Ela diz que as 2 nunca se deram bem e eram famosas por serem completamente opostas. Ali estão elas, Kang Liluli e Kang Minksha, acorrentadas e cheias de atitude. A pequena imortal perde a paciência e manda os 2 pararem de brincar e mostrarem respeito ao novo mestre da seita. A de azul decide ver se a garota é realmente tudo isso, e chega tão perto que, se fosse eu, teria esquecido meu próprio nome.
Ela desliza a mão e diz que nosso garoto ainda não sabe nada sobre técnicas taoístas e se oferece para ensiná-lo essa chamada dupla cultivação. Se sua mãe entrar agora, você está ferrado. Mas a irmã de vermelho não tem intenção de dividir o mestre. Ela se gaba de ser uma assassina de elite e diz que deveria ser a instrutora oficial. Mas no final, ela também fica vermelha de vergonha ao oferecer a mesma aula particular de antes. Firecrow sugere que elas briguem para decidir quem fica com o mestre, mas ambas mandam ela ir embora na hora. O MC já perdeu a paciência e diz que a prioridade agora é resolver a fome de todos. Ele lhes mostra a semente lendária e Mingsha quase cai quando reconhece o item. Mingsha explica que esta árvore é bizarra e só cresce se for plantada em solo cheio de cadáveres e energia ruim. Fruta divina, garantido. Mas para isso o MC precisa de solo amaldiçoado. O único jeito é ir para o Reino Sinistro, um lugar que, de acordo com as memórias do antigo dono, está infestado de espíritos malignos atrás dele. Ele manda as garotas descansarem, e sinceramente, com uma vista como essa, eu nem pensaria em sair para lutar. Nosso garoto também precisa coletar mais cristais no mundo apocalíptico, então ele pode muito bem tirar mais uma soneca. Mas parece que alguém não quer que ele durma bem. O MC acorda com o capitão no holograma, dando ao nosso garoto a maior bronca de todas por não atender o rádio. Então ele corre direto para o prédio do Sindicato dos Catadores para ver qual é o problema. O MC chega à porta seriamente preocupado, mas quando o sistema lhe concede a entrada, a cena é puro caos, com caixas de pizza espalhadas por toda parte. Ele entra correndo, gritando, pensando que ela está em perigo, apenas para encontrá-la, a chefona, apodrecendo no sofá, no meio da bagunça. Olhe o estado dessa gostosa. Se ela me olhasse assim, eu até esqueceria que o mundo acabou. RG pergunta onde está aquela coisa boa que ela prometeu, e eu acho que já a encontramos. Ela dá aquela espreguiçada preguiçosa, como se não se importasse com nada na vida, e de repente se lembra que tinha algo sério para discutir. O capitão diz que ela conseguiu um emprego de elite e que vai deixar nosso garoto cuidar disso para ganhar experiência. É uma missão de 2 estrelas, com muito dinheiro envolvido, mas ela já o avisa que a maior parte do lucro é dela. Ela fala alto, dizendo que como ele está na melhor equipe de caçadores, não há como ele falhar. RG fica todo animado, pensando nas melhorias que vai fazer e dá aquele joinha como, vai lá. Mas quando ele pede alguns fundos para ajudar a cobrir os custos, a expressão dela muda imediatamente, e a carteira dela começa a doer. Ela o atinge com uma cara obviamente não completamente sem vergonha, e diz que com seu físico de elite, gastar dinheiro em armas é um desperdício total. Nosso garoto sabe que os figurões da guilda ganham uma fortuna, mas ela apenas suspira e diz que ele ainda é muito ingênuo. Com um ângulo desses, é difícil focar na conversa, mas a verdade é que ela não gasta um centavo no mundo real, porque prefere gastar tudo em um novo console e skins de jogos. Choque total. A capitã é uma viciada em jogos incurável, e o MC está por conta própria quando se trata de conseguir dinheiro. Mesmo assim, ele nunca recusa uma das missões dela porque, além da lavoura, ele sabe que deve sua vida àquela lunática. O passado do nosso garoto foi difícil. Ele perdeu os pais para a fome e teve que se tornar um rato de lixo apenas para sobreviver. Ele foi capturado por saqueadores e treinado para ser bucha de canhão. Mas aqueles caras viraram almoço quando um monstro nuclear atacou. O protagonista sobreviveu por puro milagre, talvez porque nem sequer valia um aperitivo. A partir daí, foi apenas modo de sobrevivência hardcore, desviando de tudo que tentava apagá-lo da existência, até que se deparou com uma horda de monstros, sobre a qual ninguém vive para contar. Justamente quando pensou que era o fim, o capitão apareceu e salvou o dia. Só porque as feras estavam atrapalhando a partida ranqueada dela, a capitã agarrou o garoto pela gola como se fosse um saco de batatas e mandou ele ficar num canto e assistir ao show, enquanto ela carregava um soco que brilhava mais que um monitor de jogos. E depois disso, ela viu que o garoto era difícil de matar e o convidou para se juntar à equipe. De volta ao presente, o protagonista chega de motocicleta ao instituto de pesquisa, onde o Dr. Shu e o comitê de boas-vindas já o aguardavam. Shu cumprimenta nosso garoto com toda a polidez do mundo e o leva imediatamente para dentro para finalizar o contrato em algum lugar, mais VIP. A gracinha servindo chá é um bônus do qual eu não reclamaria, mas o MC só quer saber os detalhes da missão. O médico começa com aquele discurso de vendedor, dizendo que o local é uma organização de caridade que serve de lar para homens-fera rejeitados pela sociedade. Ele mostra que essas pessoas são caçadas como animais por puro preconceito, e que seu objetivo é remover seus genes animais e torná-los humanos novamente. Tudo estava indo bem, até que um enorme problema apareceu para estragar tudo. Um monstro nuclear decidiu cercar o instituto, e agora ninguém entra nem sai. Mas, no meio da explicação, o teto quase desaba com um estrondo bizarro. Doutor, Shu entra em pânico total, porque a criatura voltou, mas nosso garoto já pula pra fora, dizendo a todos para se esconderem. Os guardas estão lá fora, gastando munição à toa. E quando o protagonista vê a dimensão da bagunça, ele quase congela. É uma cobra titã gigante. O capitão mentiu seriamente sobre o nível desta missão. As escamas da criatura são blindadas, então o plano agora é atrair sua fúria para longe da base. Ele passa por um guarda e pede para pegar uma granada emprestada, mas RG limpa todo o estoque do sujeito e o deixa atordoado. Ele joga o presente bem na cara da vadia para chamar a atenção dela. Ela leva o golpe bem no focinho e nosso garoto imediatamente engata a moto em alta velocidade para levá-la para um passeio. A besta está consumida pela raiva e segue o MC direto para o fundo do cânion, suas granadas voando para todo lado.
E o garoto está praticamente emocionado por poder gastar munição que não saiu do próprio bolso. Ele já preparou o campo de batalha no Cânion do Caos e diz à cobra para aceitar este combo de presente especial. Ela acaba cercada por explosivos de todos os lados, e o churrasco de réptil é oficialmente servido. O MC já carrega seu próximo ataque com a energia da granada e avança com um corte relâmpago. Ele atravessa o corpo da serpente em um rastro de eletricidade. Mas, quando ele pousa, pensando ter acabado com ela, percebe um bizarro brilho verde vindo da ferida. A ferida começa a fechar na velocidade da luz, e, em segundos, a besta parece que nada aconteceu. Nosso garoto fica atordoado com o fator de cura ridiculamente quebrado dessa garota. A serpente nem lhe dá tempo para respirar e imediatamente dispara um jato de veneno para mostrar que ela luta sujo. O MC reclama que a fera luta sujo, porque aquele spray verde é puro ácido. A coisa derrete tudo em segundos, e nosso garoto fica devastado vendo sua scooter ser destruída. Agora a fera enlouqueceu de vez, e o MC terá que usar sua carta na manga, o talismã do Falcão Sombra Azul. Com este novo par de asas, RG decide que a brincadeira acabou. Ele mergulha como um míssil guiado, focado em transformar essa besta em um monte de cristal de elite. O ataque perfura a serpente e a deixa cheia de buracos. A fera está gritando de dor e nosso garoto já está dizendo que a festa acabou. Mas do nada ele nota algo bizarro. A cobra gigante está chorando? Ele hesita por um segundo. E quando a fumaça se dissipa, o monstro se transformou nesta mulher serpente. Se fosse eu, a missão terminaria em rendição imediata. Ele percebe que ela é uma humana fera com consciência. Mas o dever chama, e ele não pode hesitar. Missão cumprida. Tudo o que resta é a cauda da fera para contar a história. A cauda do pintinho ficou ali largada, e o Dr. Shu imediatamente envia ao nosso rapaz $20 mil de areia. O MC suspeita que uma besta tão enorme tenha aparecido em um lugar tão pacífico. Mas o médico descarta a preocupação, dizendo que monstros estúpidos se perdem o tempo todo. Para ajudá-lo a relaxar, o sujeito oferece a ele 2 assistentes especiais. Mas nosso rapaz não é bobo, e pergunta se o médico está tentando incriminá-lo com essa configuração ilegal. O rapaz jura que é tudo por gratidão. Então, o nosso G pede-lhe para reunir todas as criadas do instituto de uma vez. E o doutor apressa-se a organizar a festa, pensando que ele é um absoluto arraso. O nosso rapaz reúne todo o harém para garantir que a formação está completa, e elas dizem que estão prontas para servir. Nosso garoto reúne todo o harém para garantir que a escalação esteja completa, e elas dizem que estão prontas para servir. Se fosse comigo, o vídeo terminaria bem aqui. Mas o MC diz que não está gostando muito daquela vibe e ativa outro talismã, atingindo o harém com um choque de trovão. Enquanto o Dr. Shu corre para o bizarro laboratório de experimentos, o maníaco tem um estoque inteiro de waifus preservadas. Ele chega ao tanque principal e começa a falar com os mutantes, como um pai amoroso. Mas nosso garoto já está logo atrás dele, e o doutor tenta expulsá-lo do servidor, gritando com ele. O MC está farto da besteira e derruba o velho com um soco. O cara até perde os dentes, mas mostra que já apertou o botão de pânico para chamar reforços. O doutor manda as criadas atrás dele, mas o MC mostra que já quebrou as coleiras de todos. O velho entra em curto-circuito total no local. Agora, o harém dele se tornou a nova equipe do nosso garoto, e ele já sabe que o instituto era apenas uma fachada para sequestrar garotas e torturar todo mundo. Ele usou aquelas pobres garotas como cobaias para realizar experimentos proibidos. A maré virou, e as garotas estão sedentas por vingança, enquanto o doutor tenta evocar aquele triste flashback, jurando que um dia quis salvar as garotas híbridas da opressão. Antigamente, o velho era um brutamontes, e resolvia as coisas com força bruta, espancando quem maltratasse híbridos. Ele se via como um salvador e adotou um orfanato inteiro de feras para tentar ajudar. O homem era um gênio e estava perto de decifrar o código para transformar todos em humanos. Mas então, tudo desmoronou. Uma das feras atacou e transformou o lugar num matadouro. Sua esposa morreu e sua filha ficou por um fio. Para mantê-la viva, o custo era astronômico. Então, ele vendeu sua alma para essa máfia, para manter as contas pagas. O sujeito se tornou um mestre da alquimia proibida e começou a lavar dinheiro sujo, vendendo a essência da garota pobre no mercado negro. O plano final era fundir os genes de uma besta com os de sua filha para dar à garota uma nova vida, mas encontrar alguém compatível era como tentar obter um item lendário com uma chance de 0,1%. Então, ele encontrou uma que era perfeitamente compatível, ela era a peça que faltava, mas antes que ele pudesse terminar o processo, aquela cobra invadiu o saguão. Agora faz sentido porque o velho estava tão desesperado para que o MC limpasse o mapa. Até o maníaco desdentado está sorrindo como louco, porque agora o caminho está livre para ele atacar. Começar no experimento final. O sistema confirma, e o ritual de invocação proibido começa. O laboratório se transforma em uma festa de radiação e energia verde por toda parte. E nosso garoto diz às empregadas para salvarem as outras pobres garotas, porque se cortarem a energia agora, o resto do servidor estará perdido. Mas então ele nota algo bizarro. A carne começa a se misturar como massa de modelar, com os rostos se fundindo uns nos outros enquanto o médico celebra o sucesso. Mas o MC sente que essa atualização veio com um bug. A coisa está se deformando. O sistema atingiu um erro crítico, e o corpo está rejeitando tudo por causa dessa diferença de 0,01%. A coisa está se transformando em uma massa radioativa. E o Dr. Shu está surtando porque o experimento falhou miseravelmente. O tanque começa a rachar, e a mão do chefe atravessa o vidro.
Ela está pronta para desligar este laboratório, e o protagonista admite que só usou a cauda dela na luta anterior para confirmar se ela era realmente agressiva. Visto por esse lado, entendi por que o protagonista queria ouvir o lado dela da história. A história começou na Floresta Radioativa, onde as cobras receberam um aprimoramento evolutivo, e esta pequena decidiu explorar o mapa humano. O Dr. Shu era o herói de infância desta pequena, e ela cresceu vendo o rosto dele em todos os outdoors da cidade. Ela queria retribuir o favor? Então, ela e sua irmã mais velha decidiram fazer uma visita surpresa, mas a recepção veio com um choque. Elas caíram direto em uma armadilha. No pânico, a irmã mais velha de pele clara derrubou uma remessa de poções proibidas, e o buff de mutação foi tão bizarro que ela se transformou em uma chefe de incursão. Ela acordou gigantesca no meio da floresta, e agora ela só volta lá para tentar resgatar a pequena, sem apagar nenhum NPC. O MC joga na cara dele que o tal herói esteve o tempo todo explorando o pequeno, e o velho entra em choque ao ver seu castelo de cartas desmoronar. A irmã mais velha mutante termina de apagar o laboratório em um acesso de fúria. Corta para o capitão acordando com a cara de quem perdeu o posto da noite pro dia. E a cobrinha verde já está lá, vestida de empregada, dizendo: "Oi, fã?" Xiaoyu trava, tentando entender de onde veio essa criança. Nosso garoto aparece todo calmo, dizendo que a missão correu muito bem, e ele até trouxe um bônus. No final, o ataque da cobra branca serviu para reiniciar o experimento do doutor, e sua filha recuperou a consciência no meio dos escombros, revelando que foram os humanos que aniquilaram a família naquela época. Naquele momento, uma sombra sinistra e tentaculada atacou o grupo, e os híbridos lutaram até o último suspiro para proteger o pequeno. O velho finalmente percebeu que os monstros eram os mocinhos, mas o laboratório estava sem energia, e as garotas estavam prestes a cair sem apoio. Foi quando nosso garoto usou seu último talismã de raio para servir como um gerador improvisado e salvar a equipe. Ele gastou o item lendário, e é por isso que ele está no sofá do capitão com uma criança nos braços. Fan Xiaoyu não consegue acreditar que o bônus seja uma mini ferinha, e com o capitão parecendo daquele jeito, eu também não conseguiria me concentrar no relatório. A MC foca no hambúrguer da pequena, já pensando no XP que ela vai farmar. O capitão está avaliando o potencial da nova skin, enquanto a garota só se preocupa em encher a cara com lanche. O MC tem aquele olhar de "aqui vem encrenca". Quando Fan Xiaoyu começa a rir, ela vai direto ao ponto. Não há espaço na equipe para quem não cultiva, então o pequeno recebe imediatamente a posição de estagiário. Depois de organizar as coisas, nosso garoto vai dormir abraçando aquele cristal lendário que ele dropou do chefe. Ele acorda no lobby espiritual e se assusta imediatamente. A Firecrow surge do nada, dizendo que precisa de um pouco de cultivo duplo para fortalecer suas habilidades e recuperar o fôlego. Nosso garoto fica paralisado no lugar, perguntando-se se o jogo mudou de gênero. O MC bate o enorme cristal na mesa e exige resultados, enquanto a Bella começa o refinamento com uma chama espiritual de elite. O processo é intenso e a energia molda essa sombra bem na frente do nosso garoto. O item reconhece o MC como o dono do servidor, e a armadura se funde ao seu braço, brilho puro de item de loja de dinheiro. E veja só o estilo, com esta nova skin, o traje concede um bônus de agilidade, e ainda tem uma técnica secreta. Mas olhe o estado do Corvo de Fogo. Depois de gastar toda aquela mana, o cultivo duplo deixou a Bella implorando por misericórdia. O arco foi incrível, mas a Bella está caída no chão, dizendo que 5 rodadas seguidas é o limite dela. Se fosse eu, o servidor nunca ficaria offline. O MC manda o ferreiro descansar e decide levar as Irmãs Dragão para o trabalho pesado. Kang Liuli fica toda animada com a chance de sair do saguão. Elas chegam à entrada da cova, cercada por cadáveres, e a Bella salta do portal, feliz por respirar ar fresco. Ou quase. Mingsha imediatamente começa a reclamar do fedor dos cadáveres, mas nosso garoto manda os dois pararem com o drama. Ela pega um pouco de terra para testar a qualidade, mas a queda é ruim. O solo está seco e inútil para a semente divina. Do nada, o sensor de perigo da beleza dispara. Ela puxa o MC para se esconder apressadamente, porque um mob de elite com um olhar desagradável acabou de aparecer em cima da pilha. O monstro estica o pescoço como uma girafa possuída e desce para inspecionar a área. Como não encontra ninguém, decide ir embora para não incomodar o chefe da área. Assim que a horda desaparece, nosso garoto reaparece no meio dos corpos, guardando o item de invisibilidade que salvou o dia. Ele explica que aquele meio-dia é gente de fazenda para o mestre dela, o que dá uma ideia ao nosso protagonista. E olha o tamanho daquele castelo flutuante. É lá que está o fertilizante amaldiçoado que eles precisam para a agricultura. O plano é se infiltrar entre os discípulos e entrar direto na Toca do Leão. Qiang Liuli está sorrindo sem motivo, dizendo que o lugar mais perigoso é a zona segura perfeita para eles. Qiang Liueli tem aquele sorrisinho de quem já planejou todo o esquema e as correntes se apertam para tornar o ato convincente. A freira monstro vai embora, pensando que garantiu a dízima do dia. As irmãs querem acompanhá-lo, mas nosso cara é direto com elas. Se forem com ele, só vão atrapalhar a sua furtividade. Ele avança pelo corredor e o lugar está mais grampeado que um servidor no dia da atualização. O objetivo está logo à frente, mas de repente, o instinto felino grita de uma vez. Olha o tamanho daquela horda. Se esse não é o chefe da área, então eu sou um NPC de tutorial. O monstro está farejando o ar, confuso porque sentiu o cheiro de um humano, mas não viu nenhuma sombra. Nosso garoto aproveita a brecha para escapar em forma de gato, antes que sua mana de invisibilidade acabe.
Ele chega num lugar bizarro, onde alguns zumbis velhos estão ordenando às pessoas que ascendam ao próximo nível, exceto que a porta é um buraco em uma parede de carne, com 1000 mãos tentando te arrastar para o abismo. O MC percebe imediatamente que toda essa história de imortalidade é pura isca para atrair novatos para o abate. Aquilo é uma fornalha sacrificial gigante, feita de almas e correntes. Ele finalmente encontra o fertilizante amaldiçoado que veio buscar. O gato começa a coletar o item, mas sente um fogo espiritual que queima e congela ao mesmo tempo. Do nada, a criatura perde o equilíbrio e começa a flutuar contra a sua vontade. A fornalha está puxando a sua alma para dentro e o nosso rapaz entra em modo de pânico total. As coisas ficaram ruins para o gatinho. A mana do seu gato acaba no pior momento possível, e nosso garoto retorna ao seu corpo original. Ele está em choque. A sucção desta torre é ridiculamente poderosa, e se ele não agir agora, ele se tornará combustível para a fornalha. Mas no meio do caos, o MC vê um tipo diferente de brilho. Uma garota fantasma aparece do nada, perguntando se ele pode vê-la. Nosso cara congela. Como uma alma fica ali, sem ser refinada, ela diz a ele para ficar quieto, porque o chefe da área percebe qualquer movimento. Ela revela que é o espírito da fornalha e imediatamente oferece uma proposta ao nosso protagonista. Aparentemente, ela quer desertar e nosso garoto é a passagem dela para sair. A garota se apresenta como Zhao Jing e diz que costumava ser o item mais raro de uma seita que transformava monstros em pílulas de XP. Aquilo dava buffs absurdos e até habilidades divinas. Mas seus dias de glória acabaram, e ela caiu nas mãos de um vilão de alta patente. Esse suposto ancestral selou a pobre garota com uma agulha divina para cultivar pílulas malignas. Ela está cansada dessa vida de escrava espiritual e promete se tornar o suporte oficial do nosso garoto, se ele a libertar. O MC congela com a oferta. Ele percebe que o pilar gigante que quase o engoliu é na verdade a agulha cravada no peito da garota gato. A garota gato explica que o pilar colossal é a agulha que a mantém presa. E nosso garoto entra em pânico imediatamente, dizendo que não está ali para se aproveitar da aparência dela. Ele simplesmente não sabe como ajudar. O selo em seu cinto brilha, e ele agarra Zhao Jing para que ela não seja sugada de volta para o centro da fornalha. Nosso cara entra em modo sério e invoca um braço mecânico sombrio para ajudar. Ele invoca uma espada lendária gigante direto de seu inventário e ela desce com estrondo, quebrando as correntes malignas. Seus olhos estão fixos no saque para terminar o trabalho. A MC saca o chicote da verdade e começa a laçar o pilar para arrancar aquele espinho gigante do braço dela. Nosso cara está no limite e Xiao Jing começa a ficar preocupada. Mas então ele saca aquela pílula de buff refinada por Firecrow, usando um item raro. Dói, mas conseguir uma waifu de suporte que gera loot infinito vale o investimento. Ele usa o item. E a fera entra em modo berserker total. Sua força bruta aumenta 100 vezes. O corpo dele esquenta tanto que até a garota gato se assusta quando ele arranca o pilar e explode o selo com um puxão digno de um jogador de ponta. Com um grito que faz o servidor inteiro tremer, Xiao Jing finalmente se liberta das correntes e imediatamente salta no pescoço do nosso garoto, jurando lealdade eterna. Que melhoria, hein? Nosso garoto garantiu o saque principal, o forno que transforma demônios em pílulas de XP. O inventário dele está cheio, mas agora o problema é sair deste mapa vivo. Do nada, o pesadelo enfrentou a criatura de elite que apareceu atrás dele e perguntou: quem era o ladrão? É um cultivador bizarro que parece um esboço do inferno com pescoço de girafa. O protagonista congela, porque o barulho da luta acordou alguém que definitivamente não deveria ter sido despertado. Essas criaturas são de alto escalão e extraem a essência de ossos humanos. Para subir de nível, a aberração reconhece nosso cara de algum lugar. Ela abre aquela boca enorme e exige saber como um novato como ele removeu o selo da agulha. O MC entra no modo de conversa mole e finge que vai entregar um tesouro, se ela poupar sua vida. O monstro cai na isca e se aproxima para inspecionar o item, enquanto nosso garoto espera o momento certo. O protagonista aproveita a abertura do monstro e carrega um soco com o buff completo da pílula para disparar um raio de luz que atravessa o mapa e apaga sua barra de HP. A aberração cai dura no chão. Nosso cara vê um brilho saindo do corpo dela, e imediatamente corre para ver se a gota é lendária. E Zhao Jing explica que é o osso dourado da medula, onde o XP é armazenado. O garoto fica pasmo com o jackpot, mas não tem ideia de como usar um item de alto escalão como aquele. Então, a gatinha fantasma puxa imediatamente o osso para si, e o MC simplesmente aceita que o saque pertence a ela. Agora, o efeito de buff acaba, mas a missão é um sucesso total. Fertilizante garantido e um item bônus na sacola. Ele volta à forma de gato para escapar silenciosamente e encontrar o resto da equipe. Tudo o que resta são os restos mortais do monstro no chão, e ela morre sem entender como foi derrotada sozinha por um novato. A alma do monstro se transformou em uma mosca bizarra, jurando vingança enquanto voa em busca de um novo corpo. No saguão, as irmãs dragão estão entediadas até a alma, esperando nosso garoto voltar da colheita. Mingxia nota a criatura se aproximando e imediatamente se prepara para esmagar o intruso. Mas a criatura se esquiva e decide que o corpo de Li Yuli será sua nova pele. A mosca pousa na bochecha da gatinha e sua irmã não perde a chance de dar um tapa nela com toda a força que pode, bem no rosto. Li Yuli acorda com uma marca no rosto pensando que houve um terremoto. Mingxia congela pensando que o mestre se meteu em uma enrascada e que a luta já começou. Mas Li Yuli imediatamente a denuncia. Ela está agindo de forma estranha e escondendo a gota da mosca.
A criatura está ali atrás, gritando de terror. Eles sentem uma aura pesada de chefe se aproximando, e este Buda gigante e bizarro irrompe do teto, convidando os dois para o seu quarto. Liu ele decide ser legal para ganhar tempo e trair o gordinho mais tarde. E a criatura fica toda emocionada, já pensando que deu a sorte grande. Mas Mingxia não tem paciência para encenações e imediatamente desfere um chute no rosto do esquisito, com um combo de elite. Sua irmã fica chocada com a falta de estratégia, mas a ruiva só se importa em esmagar o chefe. Liu Li aceita que seu cultivo é lixo e decide confiar nos itens da loja do MC que ele lhes deu. Mingxia imediatamente saca uma granada, pensando que é um item de cura, e fica hipnotizada pela pílula imortal, brilhando mais do que uma skin lendária. Sua irmã a deixa ficar com os explosivos, enquanto ela se concentra no arco e flechas. A ruiva está absolutamente encantada com seu novo brinquedo, mas Chubby definitivamente não gostou de ser chutado, e seu olho já brilha de ódio. A criatura entra na fase 2 e brota braços por toda parte, parecendo um chefe de incursão bugado. Os dois percebem que a situação ficou séria quando o monstro abre uma cratera onde deveria estar sua boca, pronto para engolir o servidor inteiro. Mingxia diz a Liu Li para sair e encontrar o MC, enquanto ela segura a obtenção do chefe. Liu Li fica toda emocionada, alertando que sua irmã não pode morrer antes de se vingar daquele tapa. Mingxia sabe que não pode enfrentar o chefe de frente, então decide engolir a granada espiritual de uma vez. E claro, a coisa explode. A garota é reduzida a pó, enquanto a criatura gigante avança sobre ela de boca aberta. O dragão está acabado, enquanto o caos se instala. Li Yunli corre para encontrar o MC e trazer reforços. E quando ela sente a aura de sua irmã desaparecer, ela finalmente relaxa, pois não se tornou a principal assassina da seita à toa. Vemos a consciência da ruiva e o espírito do monstro inseto parecerem rir, pensando que a maré virou. A criatura quer aproveitar seu sono para devorar tudo e roubar seu corpo. Mas o plano vai por água abaixo quando sente uma pressão vindo de trás. E uma versão sombria de Mingxia aparece, segurando o inseto como se fosse lixo. Essa nova consciência sente um prazer sádico em esmagar formigas e mal pode esperar para assumir o controle total do avatar. Ela vai imediatamente atrás da original para completar a tomada. A tomada mental entra em sua fase final e as duas consciências colidem de frente. A Mingxia original está presa em um mar de mãos. Completamente atordoada, ela solta o tipo de grito de alguém sendo formatado pelo sistema. Enquanto isso, no mundo real, o chefe começa a se sentir mal. Chubby pensou que tinha comido a garota no jantar, mas a digestão está prestes a atingir em cheio. Do nada, um punho atravessa seu peito de dentro para fora. A criatura começa a explodir em braços, parecendo uma falha bizarra de textura. E a que irrompe de seu corpo é Mingxia no modo escuro, completa com uma aura roxa. Ela está com aquele sorrisinho de quem acabou de herdar uma conta de nível máximo. Tudo o que resta no chão para contar a história são os restos da mão do chefe. Mingxia fica intrigada com aquele item estranho que o chefe deixou para trás. Ela esmaga impiedosamente a mão com o olho, pois não há espaço para itens amaldiçoados aqui. Agora ela quer descobrir onde diabos o servidor os despejou. Enquanto isso, o fragmento da mão começa a deslizar pelo chão, como se tivesse vida própria. A coisa tenta fugir e se esconder em um canto escuro, mas olha quem aparece. O espírito explica que é a base de algum Baizu, um item que não deveria estar ali jogado. Enquanto isso, Li está perdida em um labirinto sem fim. Ela corre e corre, mas o corredor parece infinito, e deste ângulo podemos ver sua perna. O dia definitivamente está valendo a pena. Liu Li percebe que caiu em uma armadilha, e agora as coisas ficaram seriamente tensas. No meio do corredor, um sujeito aparece meditando como se fosse o dono do servidor. Liu Li fica imediatamente alerta, sem saber se ele é um fantasma ou apenas um elite móvel. Ela não quer perder tempo conversando e imediatamente puxa a corda do arco para desferir o primeiro golpe. O disparo sai com força total, iluminando todo o corredor. A flecha atravessa a cabeça do sujeito, mas o dano nem sequer é registrado. O esquisito nem pisca e a avisa que ela está pedindo para ser apagada do mapa. Do nada, o corpo dele se estica como um bug de animação. Ele aparece bem perto dela, perguntando se ela gosta de ilusões. O golpe acerta forte, bem no meio do peito dela. Nossa garota vai voando, tossindo sangue e sentindo todo o peso do combo. O chefe quer saber o que ela está fazendo no mapa dele, mas Liu Li responde com pura zombaria. Mesmo completamente espancada, ele nem pisca. A criatura desistiu de ser humana e se transformou em um pesadelo que deixou nossa garota Di presa em um aperto, sem chance de desviar. Parece até um chefe de jogo de terror. O espírito do velho adverte que ela não serve mais para nada viva, e inicia o processo de absorção. Para ele, ser devorado por ele é o melhor drop possível. Se a MC não aparecer agora, ela vai virar comida de máfia. Liu Li está sendo engolida por essa pilha de carne, e parece que o jogo acabou. Mas então, a cena se estilhaça, e o velho percebe que foi ele quem caiu na armadilha. Nossa garota Di aparece completamente ilesa, com uma hitbox que o MC aprovaria, e diz que a técnica dele é apenas uma versão mal feita de um mod da dela. A criatura se gaba de ser o mestre das ilusões e tenta recrutá-la para sua guilda. Ela não dá ouvidos às falas dos mortos, e ele imediatamente lança seu ataque especial para resolver as coisas. O chefe vai com tudo, com esse corpo bizarro cheio de braços, mas Li Yunli apenas fecha os olhos e começa a conjurar suas roupas especiais que mudam. Como uma fada, ela manifesta o demônio celestial devorador de almas, e o visual é puro fogo azul.
O velho entra em pânico porque pensou que o clã do dragão já tinha sido varrido do mapa. Não há tempo para um flashback, ela já está preparando o próximo golpe. O impacto é tão forte que a tela se transforma em nada além de silhuetas. A criatura ainda tenta agir como se soubesse de tudo, dizendo que ela já usou aquele movimento e que não funcionou. Mal sabe ele que o efeito negativo já começou. A cabeça do chefe explode em uma explosão de energia sombria, e nossa garota Dee fica lá flutuando, provando que o nível da conta não pode vencer a habilidade lendária. Liu ele explica que o sangue de dragão é o antídoto perfeito para qualquer ilusão, e que o chefe estava condenado no momento em que foi manchado por ele. O corpo da criatura se abre e revela seu item de missão, uma cauda de lagarto decepada. Não é de admirar que o sujeito fosse tão arrogante. Toda a base dele era puro meme. Enquanto isso, a cena muda para um vermelho sinistro, e Min-jae começa a ouvir vozes, como se alguém estivesse spamando um feitiço em seu ouvido. É um debuff mental pesado. Ela não aguenta a dor de cabeça e os curtos-circuitos. Nosso garoto chega na hora H e segura a ruiva antes que ela caia, enquanto o olho do chefe fica ali, amarrado, apenas observando tudo acontecer. Ele fica pensativo, tentando entender que som foi aquele, e onde Li Yuli foi parar. O pequeno imortal aparece diante do protagonista com um aviso urgente. O ancestral Wutong está acordando de sua hibernação após acumular uma tonelada de essência de sangue. E a criatura é puro pesadelo. Nosso herói fica tenso, porque sabe que não consegue aguentar este chefe agora. Mas a pequena diz que tem um plano e precisará da ajuda dele para a cooperação final. Ela fica toda vermelha ao explicar o método. E se esse for realmente o plano, nosso garoto deu a sorte grande. O protagonista quase cai quando ouve que a configuração é de cultivo duplo. No meio de todo esse caos, ela nem espera por uma resposta e mergulha direto em sua mente para iniciar o processo. De repente, a realidade se estilhaça, e nosso garoto acaba em um espaço mental que se parece com um lobby luxuoso. Ela explica que este é o único lugar onde eles podem fazer este aprimoramento, já que ela ainda é apenas um espírito artefato no espaço mental. Todos os seus itens de missão estão expostos e o pequeno já manifestou o lótus dourado que ela criou para servir de base. O protagonista medita, a energia começa a refinar seu corpo, transformando seu sangue em poder puro. Hora do avanço. Nosso garoto sente seus centros de energia brilhando mais que uma árvore de Natal. O cultivo espiritual dual deles está em perfeita sintonia. E como é no plano astral, as roupas são opcionais. Drene tudo. A pequena confessa que roubou todo esse XP do próprio ancestral enquanto cozinhava pílulas para ele. Agora ela transfere essa fazenda proibida para nosso garoto, para que ele possa finalmente enfrentar o chefe sozinho. O pequeno adverte que a primeira vez dói um pouco, mas ele precisa aguentar o processo. A luz cresce tão intensa que cega o servidor e a atualização final finalmente é concluída. De volta à realidade, o corpo do protagonista está flutuando no piloto automático, enquanto o resto do chefe tenta fugir. A criatura é apenas um olho numa mão suja. Liu ele se aproxima para verificar o saque e o artista aproveitou totalmente o ângulo. Ela se pergunta se o protagonista desmaiou por causa do chefe, enquanto a mão aproveita a oportunidade para fugir, acabando bem na frente da ruiva. Fui pego de surpresa com o reverse card do Uno. Enquanto as irmãs tentam entender o que aconteceu, nosso garoto está no mundo dos sonhos, sonhando com o cultivo que acabou de ocorrer. O céu começa a chorar sangue em forma de runas, e qualquer sensação de paz vai por água abaixo. Min-jae olha pra cima e imediatamente sente que o próximo monstro é de nível mundial. Do nada, um som ensurdecedor começa a fritar o cérebro da ruiva, e da nossa garota azul também. Das sombras emerge uma projeção astral tão gigantesca, e a criatura quer saber qual rato ousou interromper sua meditação. Li Yuli sabe que a MC ainda está fora de combate e se pergunta se o que resta de seu mana e de suas irmãs será suficiente para manter a boa atenção. Ela decide que recuar não é uma opção. As irmãs reúnem a pouca energia que lhes resta em uma combinação de chamas, para tentar não ser eliminadas de um só golpe. E elas acertam o monstro bem no meio. Mas logo a ferida cicatriza. Mas a mão astral desce como um meteoro. O chefe diz que não há saída e que vai moer os dois em pó. O impacto está chegando para o golpe final. Hit kill. Li Yuli já aceitou o fim do jogo, e até faz uma piada sobre acertar as contas na próxima vida. Mas então nosso garoto aparece com seu novo buff ativado. Ele desfere um uppercut que estilhaça toda a pressão do ataque, e a mão do chefe simplesmente não aguenta o dano do nosso Dee. O ancestral ainda tenta agir com arrogância, chamando o protagonista de formiga e lançando um soco contra ele. O impacto foi brutal, mas nosso Dee não estava lá. Então, o chefe começa a procurá-lo, dizendo que ele não escapará. Min-jae está em choque com a nova aura do MC e Lee. Lee não consegue entender como ele chegou à formação do núcleo tão rápido. Nosso garoto diz que é uma longa história e avisa que todos devem voltar para o esconderijo antes que o mapa seja reiniciado. O MC diz que precisam tapar naquele buraco com um corpo, mas Li Yuli adverte que isso sozinho não resolverá o problema, e que eles precisam de um selo. Ela muda imediatamente para um build de suporte, e começa a lançar uma habilidade de ilusão, fazendo com que os cadáveres no chão sejam atraídos para a entrada do buraco, até que a passagem seja completamente bloqueada por uma pilha de ossos. De volta à base, nosso garoto nota um movimento estranho e congela. Há uma criatura azul minúscula sendo maltratada por alguns corvos, e a pobre coisa grita de terror enquanto tenta desviar dos golpes dos pássaros, até que alguém diz a todos para pararem com essa bobagem. Firecrow fica assustada ao ver que nosso garoto retornou, e o pequeno imortal imediatamente solta que o ferreiro estava roubando cristais para abrir uma sala proibida. RJ tenta descobrir o que há de tão quebrado naquele lugar, e o pequeno explica que lá dentro os ganhos de XP são triplicados.
Ela tenta encurralar Firecrow para descobrir como ela descobriu o segredo, mas a ruiva só dá desculpas esfarrapadas. O MC decide ignorar o roubo por enquanto, porque o foco é outra coisa. Ele entrega o resto do saque para Little Immortal para fortalecer a seita e diz ao ferreiro para se concentrar em criar itens de elite todos os dias, enquanto os dragões cuidam da semente divina. O plano de sobrevivência continua a todo vapor, e nosso garoto entra no pavilhão para começar o verdadeiro trabalho árduo. O pavilhão é bizarro, cheio de energia cósmica por toda parte, e nosso garoto vai com tudo para alcançar o núcleo dourado o mais rápido possível. Ele respira fundo, mas então o clima muda. Vemos um chefe sinistro repreendendo o discípulo que falhou, dizendo que o erro foi grave, mas ainda há uma maneira de consertar o dano. Ele invoca uma larva de centopeia bizarra e explica que essa, chamada Calamidade Centopeia, servirá para reiniciar o corpo do sujeito. A criatura começa a se fundir com a carne do homem de uma maneira realmente nojenta, e o resultado é um avatar totalmente travado, coberto de olhos por todo o corpo. O chefe diz que o tempo está acabando e que sua missão agora é caçar nosso protagonista. Enquanto isso, este catador está voando como um foguete, agindo como se fosse dono do céu, porque gastou uma fortuna em um jetpack usado. Mas nosso garoto aparece logo atrás dele, surfando em uma espada voadora, e o sujeito quase entra em choque. Ele tenta acelerar ao máximo, mas o MC está em outro nível agora, que seu cultivo sincronizou perfeitamente com seu corpo. Eles chegam à taverna do catador e o cara do jetpack pousa apressado para ser o primeiro. Ele entra jurando que ainda é o mais rápido lá dentro. Os atendentes vêm com trajes de cowgirl para ver se RJ vai gastar seu saque com elas. O aviso é para que os plebeus fiquem no andar térreo, e apenas os membros VIP subam. O cara do jetpack está lá, cheirando puro copium, sonhando com o dia em que alcançará o rank A e se exibirá. Nosso garoto, por outro lado, não quer nada com luxo e apenas pede uma cerveja escura e um bom prato do bartender. O atendente é Hua, um cara que consegue até fazer bebidas voarem com estilo, e ele já reconhece nosso G. Ele diz que o potencial do MC está sendo desperdiçado ali e elogia o garoto por ter feito sozinho. 5 feras e uma missão de 2 estrelas, muito acima do nível dele. Nosso garoto se faz de humilde e diz que é apenas um cara aleatório de rank C que está passando fome. O ruivo com o jetpack ouve isso e quase engasga quando percebe que o protagonista é um smurf de alto nível. Hua ri e o lembra que a última recompensa foi de $5.000 de areia. Mas o MC aponta que o capitão leva 70%, e agora ele quer uma missão de 3 estrelas. O MC sabe que dinheiro é o menor dos seus problemas no momento, e que ele precisa de cristais gigantes para aprimorar as waifus e se preparar para o chefe que está chegando. O bartender acha que o capitão é um mercenário, mas adverte que um Rank C não pode fazer uma missão de nível 3 sozinho. E o ruivo até empalidece ao ouvir o nome do capitão de Rank S. Ele imediatamente abre um sorriso enorme, como se tivesse encontrado o carregador perfeito, e se apresenta como Liu Letian para tentar garantir a dupla. O cara faz parte do clã número 1, uma guilda com quase 200 membros, e nosso garoto aceita o convite mesmo enquanto tenta manter seu disfarce. Humildade do personagem. O cara voador está totalmente empolgado, pensando que os dois vão limpar o mapa inteiro, mas Hua os avisa que para essa missão o lobby exige um grupo de 3. No momento em que os dois olham para trás, Ling Ye aparece, uma Rank C que parece ter saído direto de um anime fofo. O aventureiro imediatamente fica todo mole e a aceita na equipe na hora. Com o esquadrão completo, o MC pede a Hua para enviar a missão mais difícil que ele quiser. Modo difícil, com muitos monstros e chefes para farmar XP. O bartender praticamente o chama de louco por ser igual ao capitão. Ele lhes mostra um contrato para encontrar algumas crianças que desapareceram em uma floresta bizarra, e os adverte que o lugar tem a reputação de ser assombrado por fantasmas e monstros. Nosso garoto aceita o contrato aos berros. Jin Globe definido e missão aceita. Mesmo com a ruiva morrendo de medo do sobrenatural, a ruiva se preocupa se a garota fofa consegue aguentar o perigo. Mas o bartender avisa que o tempo para salvar as crianças está acabando. Ele lhes mostra o mapa com as rotas de deserto mais perigosas. O caminho seguro leva 10 horas, o que significaria fim de jogo para a missão. Mas Ling Yue faz aquela pose, como se tivesse um item de loja de dinheiro escondido. Ela tira um camarão brilhante de seu inventário e começa a chamar por Xiaolan como se fosse um cachorrinho. De repente, o servidor se ilumina, e um portal se abre no céu. Uma baleia estelar gigante aparece para servir de transporte para a equipe. Os caras ficam chocados ao ver que o novato tem a montaria mais rápida do jogo. A ruiva já se acha uma espécie de lendária Sugar Mama por causa do animal de estimação caro, e Ling Yue fica vermelha como um pimentão, dizendo que a criatura é apenas uma amiga. Enquanto o homem do jetpack se esforça, nosso garoto carrega a garota em sua espada. Assim que estão no topo da criatura, a estabilidade é de nível cruzeiro. Ela explica que Xiaolan é lenta, mas sabe usar os atalhos do mapa. A criatura começa a correr e abre uma fenda espacial no meio das nuvens. A paisagem se transforma em uma bagunça de distorção espacial. RJ sente um rastro de energia maligna vindo de perto. Floresta do Vazio, novo mapa desbloqueado. Nosso garoto e o trio finalmente pousam. A atmosfera aqui é insanamente pesada.
A novata já está tremendo nas bases, lembrando de algumas histórias de terror sobre este mapa. Ela diz que este costumava ser a Floresta dos Milagres, onde os humanos viviam pacificamente em uma vila. Eles compartilhavam um salão com os Homens-Fera em paz, mas uma noite o jogo virou, e todos acabaram mortos. Os saqueadores dizimaram os Homens-Fera, pensando que eram os culpados, mas uma garotinha viu um fantasma vermelho, observando tudo de longe. A ruiva está em modo cético total, pensando que fantasmas não existem. Mas a novata fala abertamente. A história veio de uma fonte confiável. Ela menciona Huan Ying, uma capitã psíquica com recursos de ponta e reputação de ser feroz. O rapaz quase deixa cair o queixo ao ouvir o nome da vidente, e Ling Yue rapidamente o corrige, dizendo que a mulher é uma vidente de espíritos muito respeitada. Do nada, eles veem a figura de um estudante se movendo pela vegetação. Nosso rapaz imediatamente saca sua arma e diz à equipe para ir atrás da criança. A trilha leva direto a um prédio abandonado no meio da escuridão. É um prédio escolar que absolutamente não deveria estar ali. E lá em cima, há um par de olhos encarando nosso G. Nosso garoto manda a equipe entrar rapidamente e verificar o que está acontecendo. Mas no momento em que eles entram, a porta bate. Todos se assustam. Lá fora, videiras bizarras começam a brotar do chão e em segundos todo o edifício é selado por aquela vegetação sinistra. O protagonista usa o brilho do seu relógio para tentar enxergar no escuro, mas percebe que a equipe sumiu, e as pulseiras não têm sinal algum. Risadinhas começam a ecoar pelo corredor. Ele pergunta, quem está ali? E dá de cara com algumas silhuetas imóveis. São apenas manequins empilhados, o que é 1000 vezes mais assustador. Nosso garoto fica em alerta total, porque ouviu um barulho estranho. Ele decide que é melhor não baixar a guarda sem notar a sombra gigante logo atrás dele. Assim que seu sentido de aranha dispara, ela agarra seu braço, uma menininha chorando, implorando para que ele a leve para casa. O M se acha estranho porque o radar não está detectando nenhuma ameaça por perto. Zero sinais de mobs. Ele tenta acalmar a garotinha e pergunta como ela foi parar naquele mapa. Ela diz que estava na aula quando um fantasma apareceu e todos começaram a correr. Nosso garoto pergunta sobre os outros, e ela diz que o chefe pegou todos eles. O MC está tentando processar o que a garota disse sobre o fantasma, enquanto Luke Xiaobei Lucian está perdido em um corredor escuro, gritando pela equipe. Do nada, ele ouve um canto bizarro que não estava no roteiro, e decide entrar em uma sala para ver se o som vem do chefe ou de algum NPC. Ele vê mãozinhas unidas em uma atmosfera de filme de terror total, e o saguão se torna sinistro, com aquelas crianças cantando no escuro. No chão, ele vê Ling Yue inconsciente e cercada por aquelas crianças perturbadas. O ruivo entra em modo berserker para salvar seu aliado. As crianças revelam rostos de multidão, com sorrisos macabros, e ele desfere um golpe pesado para ver se consegue apagar os fantasmas de uma vez. Assim que ele termina com todos, percebe que eram apenas bonecos de palha amaldiçoados. Nosso garoto corre para ajudar Ling Yue, que finalmente acorda. Ela acorda um pouco desorientada, chamando por Tian sem entender como foi parar naquele lugar bizarro. A ruiva explica que deu de cara com o fantasma e aproveita a chance para bancar a heroína. A novata aceita o buff de proteção na hora, com um abraço, deixando o RJ completamente paralisado, enquanto uma risadinha estranha ecoa ao fundo. O rosto da garota se transforma em um pesadelo, e tentáculos negros começam a drenar os pontos de vida do ruivo. Coitado, tudo se transforma em uma massa emaranhada de raízes, enquanto a cena corta para outro corredor. A verdadeira Ling Yue está vagando sozinha e tentando falar com o capitão sem sucesso. Do nada, passos. Li Yunsheng aparece dizendo que a encontrou, mas a garota falha, porque agora há dois dele na tela. Os dois começam a discutir, e do nada ele leva um soco que atravessa seu rosto, como se o lunático fosse feito de fumaça. Nosso rapaz tenta bancar o guarda-costas e diz para a garota ficar atrás dele. Mas então, um clone tamanho gigante aparece atrás deles, dizendo que ele é o verdadeiro. A garota percebe e decide que já teve o suficiente dessa bobagem, entrando em modo de combate porque descobriu que tudo é falso. Ela consegue ler a mente dos monstros, mas a comunicação deles é puro código. E as criaturas continuam com essa ilusão assustadora de que cada um deles é o protagonista principal. Ela até se lembra de quando repreendia seu porco por precisar fazer dieta e não virar bacon. Ela explica que consegue ler a mente dos monstros nucleares desde criança, mas esses clones bizarros de protagonistas não seguem as regras. Vendo que as coisas pioraram, ela chama por Xiao Liu, e o javali gigante entra com tudo para a hora do lanche. A fera não quer conversa e começa a esmagar as sombras na parede sem um pingo de piedade. Pura raiva engarrafada. Os clones fogem, e a garota fica atônita com a facilidade. Depois disso, outra garota aparece, abrindo o caminho e guia nosso garoto direto para onde o mistério está escondido. Quando chegam ao cerne do problema, a atmosfera está pesada demais. A garotinha começa a chorar e implora para que nosso garoto salve a todos. Mas o protagonista já percebeu tudo e a interrompe sem hesitar. Ele percebe que a garota não tem o menor sinal de alma, então todo o plano foi apenas para atraí-lo para esta armadilha. Nosso herói entra na toca com sua aura em chamas e vê que as crianças estão presas em casulos, incluindo um rosto familiar. Mas o dono da casa não gosta de visitantes, e as raízes se entrelaçam para criar um monstro colossal que faz o protagonista parecer um brinquedo em comparação.
A criatura tenta esmagá-lo, mas os reflexos do nosso garoto estão afiados e ele imediatamente dispara um corte de aura para abrir um caminho. Ele começa a fatiar os casulos no teto e o ruivo cai no chão, completamente desorientado. Enquanto o protagonista enfrenta a montanha de raízes, ele avisa que estão dentro do estômago da criatura e diz ao cara para salvar os outros. O cara quase tem um ataque cardíaco pensando ter visto um fantasma, e fica pasmo com o nível de poder do nosso cara, mas nem há tempo para respirar. E como a criatura pode ler mentes e copiar qualquer trauma que elas tenham, a criatura não apenas copia o que vê, ela escava o trauma nas mentes das pessoas. Mas Ling Yu reaparece com seu javali para equilibrar a luta. A fera vem avançando, pisoteando as raízes com toda a força, e a ruiva não sabe o que fazer com este porco mutante que parece duro como ferro. A garota está se divertindo horrores cavalgando a fera, agindo como se estivesse passeando no parque. Lá fora, o verdadeiro mestre das marionetes observa o prédio sendo engolido, e diz que os nutrientes finalmente chegaram. Esta galáxia enfrentou o vilão que ativa seu plano final, fazendo com que todo o prédio comece a encolher e esmagar todos lá dentro. Nem mesmo o avatar do nosso garoto escapa de ser sufocado por aquela montanha de raízes. O lunático explica que passou 100 anos cultivando esta bizarra árvore nuclear, esperando que ela brotasse, para que ele pudesse finalmente colher os resultados. A árvore parece uma lâmpada gigante no meio da floresta, e ele já está de olho na fruta que se parece mais com um cérebro mutante. Ele está todo animado, dizendo que a árvore só precisa de um dia para dar frutos e que, mesmo que morra depois, dezenas de frutos fazem valer o esforço. Mas do nada, o brilho nos olhos do vilão desaparece, porque as frutas começam a murchar bem na frente dele, elas ficam secas e cinzentas em segundos. O sujeito começa a entrar em pânico, tentando descobrir quem está roubando sua energia. Do nada, o chão explode e lança tudo pelos ares, e nosso garoto aparece com um javali para resgatar as pessoas que estavam presas. O vilão está em choque, incapaz de entender como um mero Rank C escapou de seu controle. O lunático tenta revidar com aquela energia galáctica, mas o MC olha para o céu e percebe que as coisas vão muito mais fundo do que isso. Uma mão colossal sai de um portal e tenta esmagar o javali. Nosso herói joga a corda e desafera para levar as crianças para bem longe dali. Sem olhar para trás, ele avança contra o vilão, que agora tem uma espécie de tentáculos espaciais, e começa a se mover por toda essa confusão. Para terminar o serviço, o nosso garoto desfere um ataque com energia azul e perfura o peito do vilão. O sujeito nem pisca e diz que até um Rank A teria dificuldade em feri-lo. Ele gosta do talento do nosso cara e decide retribuir o favor. Ele desfere um soco do tamanho de um prédio, e o MC tenta segurar o mundo em suas mãos. Que golpe! Nosso garoto atinge o chão, completamente espancado. Percebendo que este inimigo é basicamente imortal, o garoto está ferrado e sabe que os reforços levarão uma eternidade para chegar. Felizmente, ele ainda tem uma carta na manga guardada e ativa um talismã superpoderoso que começa a consumir seu corpo para mudar tudo de dentro para fora. Ele se torna praticamente um semideus com uma aura que impõe respeito. O vilão até se empolga com a mudança e decide que agora o jogo está ficando sério, desferindo outro soco espacial para testar nosso garoto. Nosso cara agora está em outro nível completamente diferente e voa direto contra o vilão. O lunático nem vê de onde veio o golpe. É assim que o MC é rápido, e percebe que essa nova lâmina ignora qualquer defesa. O vilão tenta se recuperar, mas a pressão é insana. Os dois colidem de frente, e o impacto cria uma onda de choque massiva. É a velocidade em sua forma mais pura, e nosso garoto atravessa o sujeito como se ele fosse feito de papel, deixando o vilão atordoado, porque sua defesa de metal foi por água abaixo. Mas o protagonista sabe que o tempo está acabando e precisa terminar o trabalho rápido. O sujeito é dilacerado em pedaços no chão, e nosso garoto pousa com estilo. Mas o esquisitão é basicamente como Mercúrio vivo e admite que não esperava esse buff do protagonista. RG percebe que essa coisa está quebrada demais, então a única opção é desintegrá-lo completamente. O vilão tira tudo do caminho e começa a gerar um exército de clones para igualar a luta. Nosso garoto decide que dois podem jogar esse jogo, e faz um sinal convocando uma aterrorizante cavalaria dourada para virar o tabuleiro. É o ataque de 1000 exércitos, e ele esmaga os clones do vilão sem piedade. O desgraçado começa a entrar em pânico ao ver que o MC também tem poderes de invocação, e não há mais pra onde fugir. O golpe atinge em cheio o original, mas a barra de energia do nosso G chega a zero naquele exato momento. Ele volta ao normal, pensando que finalmente limpou a área, mas aquela luz azul no chão é um aviso de que o chefe ainda tem uma segunda fase. Nosso garoto despenca no vazio e acaba direto em um lixão grotesco, cheio de cadáveres. Lá embaixo, uma mulher com um pescoço incrivelmente longo está caçando os intrusos, reclamando que a missão é entediante. A vilã é a definição de um sinal de alerta, mas sua figura deixa isso claro. O autor se dedicou. Ela é acompanhada por uma centopeia gigante coberta de olhos bizarros, e do nada, um velho de olhos vermelhos aparece, dizendo que sentiu o cheiro de uma mulher por perto. Toda a gangue de monstros está reunida, quando uma sombra corta a cena e arranca a cabeça do velho. As vilãs ficam completamente atônitas com a emboscada e a cabeça do velho se torna decoração de chão. Uma mestra com uma presença avassaladora aparece, junto com seu pet Jiangxi, que tem o olhar inconfundível de alguém completamente desequilibrado. Corte para o vilão espacial que sequestrou nosso garoto para um plano astral. Reclamando que o MC arruinou sua colheita, ele decide fazer uma varredura mental em RD, pressionando uma mão na cabeça para ler todo o seu histórico. O vilão pensa que ele é apenas um órfão comum, sem nada de especial, mas tropeça em algo na mente do garoto que o deixa em pânico.
O vilão percebe que as memórias do garoto não pertencem a este mundo, e vê um pesadelo puro de deuses e torres de cadáveres. No centro de tudo, uma entidade dourada surge com um poder em um nível totalmente diferente. O Aberração fica eufórico com a descoberta. Ele transforma seu braço em uma lâmina sinistra e começa a debater se deve apagar o protagonista ou manter o garoto como um espécime raro. Mas do nada, o próprio espaço começa a rachar, e uma feroz mulher de cabelos cor-de-rosa aparece, ordenando ao vilão que entregue nosso garoto imediatamente. O Aberração não consegue acreditar que sua barreira foi destruída apenas pelo poder de sua voz, e a garota deixa claro que finalmente encontrou seu alvo. Ela entra com um chute voador logo de cara, desferindo um soco que deve ter doído até a alma. A Aberração voa pela cena e cai com força no chão, perdendo o controle do refém. Nosso garoto cai em queda livre, completamente inconsciente, mas a garota de cabelo rosa aparece para salvar o dia. Ela pega o protagonista em seus braços e, honestamente, ele tem sorte de ser carregado por uma waifu de primeira linha como essa. O garoto finalmente acorda, mas já está frustrado porque não conseguiu acabar com o monstro. O capitão fica completamente chocado quando ele menciona que o sujeito é imortal. O vilão espacial está ali, se recompondo como se fosse feito de mercúrio, e a árvore bizarra brotou um fruto que parece um cérebro gigante. O capitão não quer ouvir conversa, e imediatamente começa a espancar aquele verme do mal, fazendo tudo desmoronar. Do nada, Ling Yue e o javali gigante aparecem para reforçar a equipe, e ela diz que os sobreviventes já estão a salvo. A ruiva fica chocada com o tamanho da fruta, e o protagonista explica que a planta está sequestrando pessoas para produzir essa anomalia. A capitã decide que a melhor solução é destruir a fruta com os punhos. A coisa começa a pulsar de uma maneira bizarra, deixando todos completamente confusos. Lá em cima, um portal se abre no meio do caos e começa a teletransportar as frutas. Elas acabam em um lugar completamente desolado, onde o vilão espacial está esperando a remessa. O sujeito admite que quase foi eliminado naquela última luta. Mas sua paz não dura muito, pois o chefe aparece com uma aura pesada, exigindo os resultados da colheita. Ele explica que só conseguiu 7 porque nosso garoto e o capitão lhe deram muito trabalho. O chefe An Ying aceita o que resta da colheita e imediatamente começa a inspecionar os bens para ver se a energia é de alta qualidade. Ele faz o clássico discurso de vilão, dizendo que em breve libertará a todos daquela terra selada. Corta para a sede da Guilda dos Catadores, onde as coisas estão ficando sérias. Uma reunião de cúpula está em andamento com os caçadores mais durões da região. A presidente Ming Yu, que parece uma criança, mas é de rank esse, abre a reunião. Mas Hughes, que é a personificação da arrogância, diz que está ocupado demais salvando o mundo. O tio Long o chama imediatamente, dizendo que ele provavelmente deveria estar em um encontro em vez disso. O rapaz nem tenta esconder e diz que é assim que ele recarrega as baterias. A garota gato com chifres está completamente alheia, enquanto o capitão está babando no meio da reunião. E o presidente decide deixá-la em paz, para que possam continuar com a pauta. O garoto vai direto ao ponto. O vilão An Ying está prestes a quebrar o selo e vir com força total. O clima fica pesado para todos, e o sujeito de armadura já bate o punho na mesa, dizendo que está pronto para ir pro guerra. Hughes ainda está tipo... Quem é esse cara? Mas o mercenário mascarado o cala, avisando que o vilão poderia dar conta de toda a sala sozinho, rindo. Todos já estão começando a pensar que o fim do jogo é garantido, e o garoto confirma isso. As chances não são 0, mas as coisas vão ficar difíceis. O presidente continua a monitorar o progresso do nosso garoto à distância e acredita que o garoto é a única chance real de vitória. O grupo leva a fruta para o laboratório subterrâneo dos catadores e nosso garoto aparece imediatamente, querendo saber que diabos é essa fruta. Doutor. Guo entra em modo nerd total e explica que a coisa tem até uma consciência própria. Ling Yue fica ali parada, hipnotizada pelo tamanho da fruta dentro do tanque. Nosso garoto está mais perdido do que nunca, então o doutor explica o que é uma árvore nuclear. Basicamente, é uma planta que evoluiu para uma besta de elite. A coisa começa com uma semente, infectando a terra, e depois passa centenas de anos drenando a vida de uma floresta inteira para crescer. Toda essa energia acumulada acaba concentrada neste cérebro vegetal. Nosso garoto desconfia da sabedoria repentina de Li Yunxing, e ela entra em transe, percebendo que aquelas memórias vieram de seu pai. De repente, a coisa começa a fibrar, e o médico percebe que a fruta está quase pronta para nascer. Corta para a mulher cobra, que está apenas relaxando em cima de uma montanha de cadáveres, enquanto este exorcista tenta lidar com a situação. E que enredo abençoado ela tem, aliás. Ela manda um morto-vivo para um ataque de corte de alma que rasga o vilão, mas a vadia nem sente, e ainda zomba do ataque. O vilão nem se move e deixa seu zumbi dar um tiro certeiro. Coitado daquele cara. A garota de cabelo verde fica em choque, vendo seu aliado ser mandado para o saguão, sem nem mesmo ver o que o atingiu. O exorcista deixa imediatamente claro, este não é um morto-vivo comum. Ela explica que existe todo um sistema de classificação, desde zumbi branco até zumbi voador. Mas Xiao Jiang está no topo da cadeia alimentar, o lendário rei zumbi. A pobre garota percebe que entrou no servidor errado e tenta fugir, mas acaba sendo fatiada no meio do caminho. É fim de jogo para ela, e nosso exorcista aproveita a chance para coletar o raro saque que caiu. O exorcista nota que o rei zumbi ainda está rosnando. O motivo é essa centopeia gigante que decidiu aparecer para o jantar. Mas o nocaute de verdade está acontecendo em outro lugar. Nossa capitã de cabelo rosa está sendo completamente destruída, 30-0, em um videogame por uma criança. Enquanto os dois jogam, o protagonista fica com o papel de zelador, limpando a bagunça.
A capitã, que aparentemente colocou todos os seus pontos em enredo, diz que o dever da pequena é brincar com ela. O sujeito fica tão irritado que quebra a vassoura ao meio, reclamando que o saque da última missão foi lixo. Ele precisa de cristais centrais o mais rápido possível se quiser evoluir. E a garotinha solta a informação de que ela sabe o lugar perfeito para coletar esses itens. Nosso garoto não acredita na sua sorte e vai direto para o chamado Canyon do Caos. O rapaz desce como um foguete, focado em passar pelas cobras para chegar ao labirinto. Ele usa alguns clones espirituais para explorar o caminho, e finalmente encontra o Paraíso de Cristal. É um tesouro infinito. Ele começa a encher seu inventário loucamente, mas do nada, um círculo mágico gigante se ilumina à sua frente, e uma misteriosa bruxinha aparece para arruinar a seção de cultivo do sujeito. A garota surge com a aparência de uma bruxa de anime, e nosso rapaz reconhece a criatura. É Moling, uma elite de ranqueados catadores. Ele não entende o que ela está fazendo no meio do nada, mas a garota parece ter vindo para resolver a situação. Mas na luta contra a centopeia, as coisas estão ficando intensas. E o rei zumbi desfere um ataque que o transforma em papel picado, pedaços de monstro voando para todo lado, pura carnificina. A criatura gigante é um pesadelo de 1000 mãos famintas. O exorcista percebe que sua aliada está em seu limite e morde seu dedo para focar sua energia. Em seguida, ativa o olho celestial para escanear a criatura. A coisa brilha intensamente e ela finalmente descobre onde está o ponto fraco. Ela toca o sino e ordena que o zumbi ataque o centro. Xiaojiang se transforma em um projétil de pura fúria que rasga a centopeia e faz chover sangue por toda parte. Ela finaliza o ritual com um comando de execução, fatiando o monstro em 1000 pedaços num piscar de olhos. Finalmente, a fera está acabada, e o rei zumbi pode descansar. A exorcista está completamente exausta e seu corpo simplesmente desliga. Felizmente, o rei zumbi está lá para segurar sua amante antes que ela caia. Enquanto isso, boatos se espalham desenfreadamente entre os monstros voadores, que já planejam chamar o chamado Ancestral para aniquilar a todos. Ela atravessa um portal direto para o Vale do Refinamento Imortal, e as duas crianças aparecem em pânico ao verem que a aura da garota gato está em 0. Ela gastou mais tempo de vida do que tinha, apenas para derrotar aquela besta sozinha. E como o diretor está em retiro espiritual, coube ao suporte segurar as pontas. A garota ativa imediatamente o feitiço de cura e diz que deixá-la como nova será fácil, usando aquela flor lendária para curar a garota gato. E o efeito visual é tão intenso que parece que ela está recebendo uma atualização de skin lendária. Ela flutua, completamente renovada, e se levanta sentindo como se tivesse bebido 10 litros de café. E a criança explica que a flor restaurou toda a sua vitalidade ao nível máximo. Mas o clima fica pesado, porque o esconderijo deles foi descoberto. E o outro pequeno entra em pânico, porque o mestre ainda não terminou do treinamento. A garota gato dá aquele sorriso de quem já sabe resolver o problema pela força. Corta para essa garota em uniforme escolar, carregando um círculo mágico. E de dentro dele, uma marmota de óculos salta do portal. E nosso garoto ruivo não tem ideia do que fazer com esse crossover de magia e hamster. Ele tenta escapar silenciosamente, em forma espiritual, com o tesouro em mãos. Mas sua sorte é tão ruim que um cristal cai e revela sua posição. Moling percebe que alguém está por perto e nosso amigo já sente o fim do jogo se aproximando. Ela prepara um especial de explosão estelar que brilha mais que o sol e desfere o golpe para apagar o coitado do servidor. Ele aparece encharcado de suor, gritando que está do mesmo lado antes de levar outro golpe. 10 minutos depois, as coisas finalmente se acalmam enquanto ele explica o mal-entendido. Ela percebe que a figura era apenas uma isca, e nosso rapaz confirma que essa é sua habilidade. Mulin aceita a desculpa e diz ao rapaz para ir embora com o que já levou. Mas o adverte que se ele contar algo sobre o encontro, será eliminado. Na vida real, nosso rapaz não é estúpido e sai de lá com o saque antes que ela mude de ideia. A marmota fica furiosa e pergunta por que ela deixou o pequeno ladrão levar os itens de graça. Mas a garota gato está em uma sintonia completamente diferente e começa a realizar um ritual insano com os cristais restantes. O poder é tão avassalador que tudo começa a girar em um vórtice selvagem. E ela dá a ordem para que a atualização comece. Os visuais parecem uma abertura de anime, com o quanto tudo está brilhando. Ela termina a transformação, pronta para enfrentar qualquer chefe que apareça no mapa sozinha. A marmota fica chocada ao ver que a mestra acabou de subir de nível novamente. Ela reclama que o estoque de cristais acabou com aquela atualização e já está planejando o próximo ataque direto ao reino demoníaco. O objetivo agora é limpar o mapa das pragas que causam problemas, e ela abre o portal para sair dali imediatamente. O ruivo só pode assistir de lado, tentando processar todas aquelas informações, e decide seguir seu próprio caminho em direção ao Vale do Refinamento Imortal. Do nada, a cena corta para o nosso garoto abrindo os olhos e sendo recebido com uma recepção digna de um protagonista de Isekai. O harém do nosso MC aparece em peso, celebrando que o mestre finalmente despertou. Ele está completamente confuso, tentando entender o que aquela equipe quer com ele. A garotinha da pulseira surge do nada para dizer que ela também está no saguão, e o exorcista avança, avisando que o esconderijo deles está arruinado. Ela explica que um confronto com o chamado ancestral Wutong é inevitável, e mostra os itens raros que eles dropam para ajudar no aprimoramento. O plano agora é submeter nosso garoto a um treinamento intenso para que ele possa subir de nível em tempo recorde. Ling começa a fabricar para transformar o saque em uma pílula de essência. Após terminar, entrega o item lendário que triplica a velocidade de cultivo. A MC faz as contas e percebe que com todos os buffs acumulados, o ganho de XP será insano.
insano. Ela então pega o item, enfia na garganta da MC e avisa que o tempo está se esgotando, então o garoto terá que aguentar. O cultivo começa, e a atmosfera em seu espaço espiritual começa a ferver, enquanto o artista aproveita a chance de elevar o nível da trama com as waifus flutuando ao redor. O calor é insano, e as garotas sentem que ele está prestes a explodir, até que o protagonista rompa o limite. O upgrade concluído com sucesso. Do nada, uma espada colossal aparece junto com seu núcleo dourado. O protagonista percebe que agora ele está em um nível de poder totalmente diferente, mas então uma entidade dourada aparece, dizendo que seus discípulos finalmente provaram ser úteis para alguma coisa. O protagonista reconhece o sujeito como um antigo mestre da seção Céu e Terra, e fica todo animado pensando que ele ainda está ativo no servidor, mas o espírito lhe conta a verdade. Ele morreu há muito tempo, e tudo o que resta é um fragmento de alma armazenado na pulseira. Ele olha para o nosso garoto com um sorriso de quem está prestes a passar a conta para o próximo, e diz que o progresso do garoto superou todas as expectativas. O mestre decide que é hora de ensinar ao nosso MC algumas técnicas quebradas e começa a transferir os arquivos proibidos diretamente para a mente dele. A luz é tão forte que parece que o monitor vai queimar. Nosso garoto abre os olhos no mundo real, com aquele visual de heterocromia que todo protagonista de anime ama, e sente seu corpo transbordando de energia. Após finalmente formar a alma nascente, o esquadrão waifu celebra que sua energia também foi restaurada ao máximo. Mas Ling adverte que o ancestral Wulton ainda é um chefe de nível impossível. Nosso garoto apenas dá aquele sorriso de quem esconde sua verdadeira força. Corte para a masmorra do osso em outro mundo, onde Moling aparece com a mística marmota, pronta para a batalha. A mascote avisa que a legião de esqueletos está prestes a ressurgir. Ela diz que ainda não é a hora certa. E então, um flashback entra em cena, mostrando que a garotinha já havia despertado sua magia aos 5 anos. Ela se lançou sozinha neste mundo bizarro e passou uma década enfrentando monstros sozinha, apenas tentando encontrar sua mãe. Sua mãe também era uma maga badass que desapareceu em um portal e nossa garota jurou que não morreria até encontrá-la novamente. Mas o perigo dobra a cada andar e a reencarnação começa. Há tantos esqueletos por perto que o cerco se torna impossível de aguentar. Moling dá aquele sorrisinho como se já tivesse armado a armadilha e desvia de um golpe pesado que quase manda a marmota para o saguão. Ela flutua acima do caos, procurando o rei dessa bagunça, e decide acabar com um show de horrores com um raio em cadeia que se transforma em um churrasco coletivo de ossos. Ela percebe que o chefe só aparece depois que todos os monstros são eliminados, mas ainda assim não há chefe. Do nada, os ossos começam a brilhar verde novamente, e a legião retorna ao servidor com um buff de velocidade insano. O problema é que agora eles têm resistência a relâmpagos, e a luta fica difícil. Então, agora é hora de testar a habilidade quebrada que ela desbloqueou em seu último nível. A garota invoca o poder da deusa do gelo e deixa claro que essa pilha de ossos não chegará perto dela. Ela libera o especial, Era do Inverno, para congelar todo o mapa e transforma o exército em picolés. Os picolés de osso caem do céu e se transformam em entulho no chão. A marmota imediatamente aproveita a chance para recolher todo o saque que está caindo. Mo Xiaobei fica intrigada com esses cristais e começa a desconfiar do protagonista. Ela sente que o cara tá escondendo algum segredo sobre como ele consegue cultivar tanto. Mas a celebração não dura muito, pois a energia negativa começa a aumentar novamente. Os ossos não ficaram no saguão, eles estão se reunindo para formar algo muito pior. O chefe do andar finalmente aparece, e o tamanho dessa coisa é ridículo. Permita-me apresentar-lhe o Senhor Esqueleto, o pesadelo de qualquer jogador de baixo nível. O monstro vem atacando com um golpe pesado, tentando eliminar nossa garota, mas ela conjura uma barreira dourada e aguenta o golpe com facilidade. Porém, então sua defesa começa a rachar e o impacto manda a pobre garota voando como se não pesasse nada. Ela consegue se recuperar no ar e foca imediatamente em seu próximo movimento, para não ser abatida de uma vez. A garota usa todo o seu arsenal de habilidades no monstro, sem nenhum sucesso. O problema é que o chefe é imune a dano mágico, mas ela nem se abala. Ela decide usar as almas dos chefes que derrotou sozinha no passado e invoca todo o esquadrão para virar a luta. Moling chama toda a equipe para finalizar o chefe, e o esquadrão invocado entra movido por pura fúria. O ogro blindado desfere um golpe esmagador diretamente no peito do esqueleto, enquanto a Rainha das Flores imobiliza a criatura com cipós. É uma combinação infinita de verdade, mas as invocações têm um limite de tempo, e nossa garota precisa de um golpe final. Então, ela olha para a marmota com outras intenções. Ela ativa uma nova habilidade de aprimoramento de pet, liberando uma aura de fogo colossal que envolve o pequeno roedor, e a criatura se torna um novo pesadelo do mapa. O pequeno roedor se transforma no gigante Urso Espírito Sombrio, e Moling dá ordem para que ele brilhe e destrua tudo, enquanto as outras invocações seguram o esqueleto, deixando o chefe completamente vulnerável e indefeso. A coisa fica parada ali, esperando o pior. Nosso pet lança uma investida selvagem, direto no alvo, e explode o corpo do monstro em 1000 pedaços. O cara se transforma em uma pilha de escombros no chão, e o urso solta um rugido de vitória. Mas do nada, uma caveira envolta em chamas verdes aparece flutuando ali, e Moling percebe que o desgraçado ainda não está morto. Moling avisa imediatamente que, enquanto a cabeça permanecer intacta, a coisa continuará voltando para o saguão para sempre. Do nada, o crânio começa a brilhar e dispara raios que arremessam o urso para a lateral. O problema é que o chefe está absorvendo as outras invocações para reconstruir seu corpo, usando o poder de seu próprio esquadrão. A maior trapaça da história.
Agora o sujeito está gigantesco e musculoso, com o poder de todos, Xiaotou fica furiosa com essa trapaça. Mas ela diz a ele para usar uma poção e segurar o monstro por 1 minuto. Xiaotou percebe que sua mestra está prestes a usar aquela técnica quebrada e diz a ela que pode relaxar, porque ele cuida disso. Ele bebe a poção de fortalecimento de um só gole e o físico da besta explode. O urso avança contra o chefe fundido e começa a desferir socos como se não houvesse amanhã. Enquanto o Pet segura o tanque impossível, Moshe inicia o ritual para um feitiço antigo. Ela concentra toda a sua energia no cristal e invoca a Valkyria, uma entidade que eliminará o chefe antes que seu corpo desmorone. Ela tem apenas 10 segundos para o golpe fatal e mergulha para o ataque final, enquanto o urso segura o tanque. Nosso urso está segurando o chefe, mas seus olhos se arregalam porque sua energia acaba. Tudo se reinicia, e o mascote volta a ser uma marmota. Nossa garota fica exposta no ar, mas redobra o esforço e desfere o golpe mesmo assim. O esqueleto tenta não ser apagado e o choque de poderes faz tudo tremer. Mas o crânio escapou por um triz. Nossa garota está em choque total, porque o chefe conseguiu executar a esquiva final. Mas do nada, um borrão azul corta a cena e termina de triturar os restos dos esqueletos que estavam tentando se recompor. Moling falha, tentando entender como aquele clone foi parar ali. E nosso cara ainda aparece perguntando se ela está bem. Mas ele leva um tapa, enquanto nosso mago o chama por todos os nomes possíveis no meio daquele mar de tesouros. Longe dali, o verdadeiro MC percebe que as coisas realmente desandaram. O plano dele era apenas deixar um clone para investigar a queda do cristal. Mas o clone precisava de contato físico para atravessar a barreira de Moling. O Ruivo está morrendo de vergonha porque seu clone ajudou Moshel Bey, tocando onde não devia, e agora ele acha que vai ser rotulado como um completo esquisitão. Enquanto isso, a árvore Sansara está crescendo a um ritmo ridículo. E nosso garoto fica ali parado, olhando o quão enorme a coisa está ficando. Li Yulei se aproxima para dar seu relatório. Ela explica que a árvore ainda é apenas um pequeno broto e que os outros aprendizes usaram quase todas as pedras espirituais para refinar as pílulas. O suprimento de energia está no limite. O problema é que o próximo chefe, no portão da ascensão, ainda é forte demais. Mas Liu Li promete que fará tudo o que puder para proteger seu mestre. Então a ruiva entra, agindo loucamente, e interrompe a conversa, enquanto Liu Li pergunta que ideia brilhante aquele lunático teve desta vez. Ela pergunta se o mestre tem mais daquelas pílulas imortais que ele lhe deu antes. Nosso garoto não tem ideia do que ela está falando, até perceber que a lunática engoliu uma granada, pensando que era um suplemento. Ela até faz um pequeno coração com as mãos, dizendo que o impulso de energia foi intenso. O MC desmorona completamente quando percebe que ela lancheou munição nuclear. Mas então ele percebe, a energia nuclear é o equivalente à mana neste mundo, e ele se lembra que no deserto onde vivia, esse lixo estava por toda parte. A árvore está cercada por granadas, e nosso garoto não consegue acreditar que essa pilha de sucata será realmente útil. A ruiva já está em chamas, concentrando a pura essência do fogo em suas mãos, e envia tudo para os céus. O impacto é insano e a energia nuclear começa a energizar a usina. Longe dali, Anying senta-se em seu trono, ouvindo o gemido daqueles servos bizarros. As criaturas tremem por toda parte, enquanto tentam explicar que o MC teve ajuda. Mas o Mestre das Sombras não quer ouvir desculpas de perdedores. Ele levanta sua mão esquelética e se prepara para apagar aqueles NPCs inúteis. As pobres criaturas levam um tiro antes mesmo de terminarem a frase, e Ying está farto da incompetência. Ele chama seus servos de lixo, enquanto molda uma nova forma daquela gosma roxa. Um avatar sinistro aparece, pronto para a batalha. E o vilão anuncia que agora ele mesmo entrará no ataque. Mudando de cena, vemos alguns tanques de incubação bizarros, onde o Dr. Shu está sendo mantido vivo em suporte de vida. Do nada, o sujeito abre os olhos e percebe que seu renascimento funcionou. Uma silhueta aparece, dizendo que esperava há muito tempo o doutor acordar. Mas as coisas dão errado na árvore, quando uma névoa escura engole tudo e deixa nosso garoto em choque. Nosso garoto está completamente atordoado com o que encontrou. Diante dele surgiu uma réplica bizarra daquela árvore nuclear, e aqueles frutos em forma de cérebro começam a vibrar. Um deles explode, e as garotas mal conseguem reagir quando um vulto passa voando em uma velocidade absurda. Mas o MC já estava decidido, e lança um laço de energia para capturar o fugitivo, revelando essa criatura de madeira com uma expressão desagradável no rosto. Nosso garoto a agarra para ver se essa recompensa realmente vale a pena. Liu examina a recompensa e diz que para ela isso nem pode ser chamado de tesouro. É um espírito de árvore, mas tem uma aura muito errada. Dizem as lendas que essas frutas levam séculos para amadurecer, e normalmente produzem uma pílula rara ou o filhote de uma besta lendária. Mas uma vez a cada 100 anos, um desses espíritos nasce, e eles geralmente são gênios que tomam forma humana e podem crescer sem limites. Mas aquele que nosso garoto pescou não parece ser a criatura mais inteligente do mundo. A ruiva acha que o excesso de energia nuclear fez com que a coitada saísse com defeito. Então, ela chamou o pequeno Bacal para tentar fazer contato, e o garoto aparece imediatamente, ativando sua habilidade de falar com a planta. O garoto fica atônito com o que vê. Aquela criatura feia era apenas um disfarce para afugentar os curiosos. E agora, ela revela sua verdadeira forma, que é uma pequena fada de luz. Baikou explica que esta é uma espécie extremamente rara, que muda de aparência à medida que cresce. Enquanto isso, no laboratório do catador, vidros voam para todos os lados com um soco. Os guardas chegam correndo, pedindo reforços, porque o cérebro mutante desapareceu.
Eles procuram em todo lugar e não encontram nada. Do nada, um galho perfura o peito de um soldado e um massacre total começa. Com raízes explodindo do chão e espetando a todos, o laboratório se transforma em um matadouro em segundos. O cérebro ausente, na verdade, deu origem a essa coisa horripilante, e o Dr. Gu diz a Redhead que o fruto da árvore nuclear finalmente eclodiu. O lunático está completamente atordoado, e quando levanta os olhos, dá de cara com o novo pesadelo do laboratório. Voltamos ao Xamã do Inferno, procurando o protagonista. Alguém tenta a sorte e atira uma lâmina pesada contra ele. Mas o monstro nem se move quando o metal passa raspando por ele. Ele até os provoca, perguntando se aquele era o plano principal deles, mas acaba sendo cortado ao meio antes mesmo de terminar de rir. A criatura começa a se regenerar imediatamente, e o desgraçado ainda se divide em dois, só para tornar o ataque mais complicado. Nosso garoto fica chocado ao ver que o corte não fez absolutamente nada, mas Liu lhe explica que aquilo é apenas um clone de marionete, não o chefe de verdade. Ela desembainha sua espada e diz que vai picar aquilo até não sobrar nada. O exorcista chama Shao Jun para o ataque, e o pequeno zumbi avança em alta velocidade, atravessando o clone. Mas o monstro se cansa de ser um saco de pancadas e ordena que se concentrem na garota, desferindo uma chuva de espinhos em todas as direções que transforma a pobre criatura em um ouriço humano. O clone aproveita a brecha e ataca Shao Jun sem piedade. Postura de chefe total. Nosso pequeno zumbi acaba estatelado no chão. Nosso garoto vê que o ancestral Wutong é um osso duro de roer, e decide recorrer à técnica que o mestre da seita lhe ensinou. Ele envia uma chuva de espadas douradas caindo sobre os clones. As criaturas derretem na poça roxa, mas então a coisa começa a borbulhar. O vilão diz que esses ataques só servem para fortalecê-lo e criar um exército sem fim. O cara chama o garoto de ladrão e declara vitória, mas o MC pergunta se ele realmente acha que ficou mais forte. O garoto exibe aquele sorriso de quem já previu o movimento do inimigo e revela que as garotas eram apenas ilusões para atrair o vilão para uma armadilha. Wutong está completamente surtado. O cara sente sua mana sendo drenada. Eles estão presos dentro do caldeirão de refino do MC, e ele explica que se o corpo principal não morrer, a única opção é cozinhar o desgraçado até que ele se transforme em essência pura. Firecrow entra para aumentar o calor e imediatamente prepara o selo proibido, invocando o fogo sagrado para fritar o vilão. O vilão ainda está rindo, jurando que fogo comum não pode fazer nada com ele. Mas então ele percebe que é fogo sagrado de verdade, e o pânico o atinge com força. Longe dali, o doutor. Shu tenta descobrir quem é o lunático, com um rosto como uma galáxia, parado diante dele. O vilão espacial diz que o doutor é talentoso demais para morrer, e que salvou sua vida porque precisa de um favor. O doutor se vê como uma carcaça remendada, mas o estranho aponta para o tanque ao lado dele e lhe mostra a mulher que amou. O Dr. Shu está completamente chocado, porque se lembrou de que ela havia morrido há muito tempo. O vilão vai direto ao ponto. Se ele ajudar, ele trará a mulher de volta e restaurará seu corpo. O doutor morde a isca imediatamente e pergunta qual é o plano. O plano do homem é simples. Ele quer que o doutor descubra uma maneira de copiar habilidades humanas. Enquanto isso, em outro lugar, uma mão atravessa a parede de uma maneira bizarra. É Mo Ling, usando a técnica da passagem sombria, para entrar no quarto sem ser convidado. Ela diz que finalmente encontrou esse tal de Li Yunqing, que está ali roncando completamente alheio ao perigo.